Fala galerinha, aqui estou eu mais uma vez trazendo a sexta aula sobre XHTML e HTML5 para vocês. E hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com listas do tipo ordenada, não ordenada e de definição. Para isso, para que você possa conhecer essas tags e suas funcionalidades, vamos abrir aqui o Notepad++. Notepad++, você já aprendeu a sua instalação e a sua funcionalidade. Para que você possa abrir de forma mais rápida, você pode executar, abrindo a janela executar, o comando Notepad++. Vamos abrir. Uma vez o aplicativo aberto, nós vamos definir aqui a linguagem, né, na qual nós vamos implementar, que é o HTML. Procura a letra H, coloca HTML e vamos desenvolver a estrutura básica do documento, como já foi definido em outras aulas, né? Doctype, HTML. Lembrando que o doctype, ou tipo do documento, é uma estrutura que define quais são as regras que vão ser impostas, né, naquele documento HTML. Se você está trabalhando com XHTML, o doctype vai ser diferente desse que eu acabei de digitar. Esse doctype é o doctype do HTML5, que segue as regras já impostas para o HTML5. Logo abaixo do doctype, eu vou ter aqui o HTML e seu atributo lang. Vou fechar aqui o HTML. O atributo lang é o que caracteriza a língua que você vai estar definindo no documento. No caso aqui, português do Brasil, PTBR. Dentro da tag HTML, nós vamos ter as tags filhas, né? Tais como o head, que é a cabeça, né, do site. No head você vai inserir informações cruciais, né, sobre a página que você está desenvolvendo, tais como o title, ou título da página. Do title aqui eu vou desenvolver aula 6. Logo abaixo do title, a gente tem a meta tag com o atributo char7. Também essencial para o funcionamento dos caracteres especiais, né, que você vai estar definindo nessa página. Ok, terminando o nosso head, abaixo do head eu tenho o body. Dentro do body você vai desenvolver o conteúdo em si da sua página. O conteúdo que nós vínhamos desenvolvendo nas outras aulas, a gente vai desenvolver seguindo aquela mesma estrutura. O H1 aqui, né? O H1 é uma tag de título. E nesse título aqui eu vou colocar a aula 6. Abaixo do H1 eu vou ter os links, né? Que já foram abordados em outras aulas. Os links, ou hiperlinks, eles vão te conectar com as outras aulas anteriores e com as que vão vir depois dessa aula 6 aqui no caso, né? Aqui eu vou colocar a palavra anterior. Vou criar outro link aqui embaixo, a href. Você já pode perceber que eu sempre digito do zero, na estrutura básica, coloco esses links. Você não está vendo eu copiando e colando de outras aulas. Essa é uma recomendação que eu passo para vocês que vocês possam sempre digitar essa mesma estrutura, essas mesmas características em todo o documento. Pois assim você vai pegando a prática, né? Aqui eu vou botar a palavra próxima, né? E no href, defina o link. Qual é a aula anterior à aula 6? Aula 5.html. E qual é a próxima aula, que ainda não existe, né? Que é a aula 7.html. Eu já vou colocar aqui, já fica definida para a gente. E aqui eu vou colocar o HR, que fazia parte também
dessa estrutura que a gente havia desenvolvido em todas as outras aulas. O HR ele cria uma barra horizontal, né, como já foi especificado anteriormente. E a aula de hoje ela vai falar sobre listas, né, listas ordenadas, não ordenadas e de definição. Então, para que você possa implementar essas tags e entender um pouco melhor, eu vou criar aqui um H3 para referenciar a primeira tag que vocês vão aprender agora. Um H3 aqui. Nesse H3 eu vou colocar listas ordenadas. Quais são as tags? Qual é a tag que implementa listas ordenadas? E o que danado é isso, né, professor? Vamos entender basicamente o que são listas ordenadas. A lista ordenada ela é caracterizada pela tag all, ou ordenada, né? Eu vou fechar ela aqui, ela é uma tag normal, não é uma tag una. Tem seu fechamento normal. Dentro dela eu vou ter os itens da lista, caracterizado pela tag li, que também tem seu fechamento normal. Então, uma tag all tem tags filhas chamadas de tags li, ok? Essas tags li são as tags que vão caracterizar os itens internos dessa lista ordenada. Uma lista ordenada, como o próprio nome diz, vai implementar uma ordem, né? Uma sequência. Então, para a gente exemplificar aqui, qual seria o passo a passo para o desenvolvimento de um website, né? Qual é o processo de desenvolvimento de um website? Um processo é uma sequência, né? Uma sequência lógica. Então, o primeiro passo é o planejamento, né, de um website. O segundo passo eu vou definir aqui em outra LI. LI. Qual o segundo passo para o desenvolvimento de um website? Bom, é a construção ou programação, né? E o último passo aqui, o terceiro e último passo, eu vou colocar em outra LI, é a publicação, né? E manutenção do site. Pronto. Então aqui nós acabamos de implementar um exemplo, né, lista ordenada, para que você possa visualizar o aspecto gráfico disso aqui, entender um pouco melhor do que eu estou querendo falar. Vamos salvar isso daqui e testar. Para salvar, você pode vir aqui ó, no disquetezinho, ou então pressionar Ctrl S, também vai surtir o mesmo efeito. Clique em salvar. Uma vez a janela aberta aqui, você localiza meu computador. Vamos salvar naquela pasta padrão, na qual nós implementamos desde a primeira aula, né? Que é as C2 pontos, champ, htdocs, xhtml. Pronto, vamos salvar aqui como aula 6. Eu vou colocar o nome aqui, aula 6. Não precisa colocar a extensão, porque o aplicativo já faz isso para você. Clique em salvar. Uma vez salvo, a gente pode fazer o teste. Para fazer o teste, você abre o navegador de sua preferência. Dentro desse navegador, você digita localhost. Localhost, lá vai estar a pastinha XHTML, que é o site que a gente está desenvolvendo, né? O conjunto de páginas que nós estamos desenvolvendo. Abre essa página. Vai abrir aqui a página index, né? Abriu a página index. Lembra dos links, né, que você já tinha desenvolvido em outras aulas. Aqui você pode ir clicando em próxima, 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 até chegar à aula 6 de listas. Então, está aqui a lista ordenada. Você pode ver que existe uma ordem, né, de 1 até o 3 aqui. Primeiro passo até o terceiro passo. Então, se você quisesse continuar colocando itens dentro daquela lista, bastava inserir mais LIs dentro daquele all, que é uma lista ordenada. Então você percebeu aqui graficamente como é fazer uma lista ordenada. Vamos voltar para o nosso código aqui no Notepad++.
Aqui, abaixo do H3, eu vou colocar uma observação utilizando essa tagzinha aqui, ó, small. A tag small é uma tag de texto, né, que vai implementar um texto com pouca ênfase. Small. Apenas para que nós possamos colocar uma pequena observação aqui, ó. O atributo type pode assumir o valor A maiúsculo, né, como está aqui, para ordem alfabética, ok? Eu vou colocar aqui o valor A ou A minúsculo, aqui, vou botar até entre parênteses para ficar mais fácil você entender. Isso aqui é só uma pequena observação que você pode colocar aí para lembrar-se depois, né? Eu vou implementar aqui, no lugar de aparecer lá na minha lista ordenada números, eu quero que aparecesse, por exemplo, uma lista ordenada em letras, né? Em ordem alfabética. Então, o que é que eu vou fazer lá no meu código? Vou voltar aqui para o Notepad++. Existe uma forma de você colocar isso diretamente no HTML, que é usando o atributo type. Depois eu vou ensinar para vocês que dá para fazer isso também com o CSS, mas você pode utilizar o atributo type. O atributo type ele é exclusivo para listas. E o type que eu vou usar aqui nessa lista ordenada é uma letra A maiúscula, como eu defini aqui no começo. Então eu vou salvar isso aqui só para que você possa visualizar o efeito. Vamos salvar, pressiona F5 lá, verifique que agora, no lugar de números, apareceram letras, né? Letras com características maiúsculas aqui, como você pode visualizar. Se você desejasse que essas letras fossem minúsculas, bastaria trocar o A maiúsculo aqui do type para A minúsculo. Salva, né? E testa lá. E você verifica que permanece a ordem alfabética, só que com letras minúsculas. Ok. Eu vou colocar aqui outra observação abaixo desse small. Vou criar até um BRzinho aqui, né, para quebrar a linha. Ok, vou botar aqui small. Small barra small. Dentro dessa observação aqui, eu vou colocar o atributo type pode assumir o valor I ou I minúsculo. I maiúsculo e I minúsculo. Para números algarismos romanos. Pronto. Então, se você desejar aplicar uma ordem em algarismos romanos na sua lista ordenada, no lugar aqui, ó, do A, eu vou colocar, por exemplo, um I maiúsculo. Vou salvar e vou testar essa implementação. Pressiona F5. E agora você tem uma lista ordenada com números em algarismos romanos. Certo? Se você desejar visualizar isso com números algarismos romanos menores ou minúsculos, troca o I maiúsculo aqui por I minúsculo. Salva isso daí. Volta para o código ou para o navegador. Ótimo. Dá um F5 e verifique que a alteração é imediata aqui. Números em algarismos romanos aqui, minúsculos, como foi definido. Volta lá para o código. Ok, terminamos a lista ordenada. Né? A lista ordenada ela tem essas características. Né? Lembre-se sempre que para implementar uma lista ordenada você usa a tag all e dentro as LIs, ok? Os itens, né? Que são as LIs que você pode visualizar aqui.
Abaixo do all aqui, o que é que eu vou fazer? Vou criar outro H3 e vou mostrar outra tag. Já falamos das listas ordenadas, vamos falar agora das listas não ordenadas, ok? Nas listas ordenadas, eu tenho por característica a tag UL, que também tem seu fechamento normal, UL, ok? E dentro da UL eu vou ter os itens, os mesmos itens que eu tinha na OL. Então na lista não ordenada, que vai ser caracterizada agora por não ter números, né, nem sequências, apenas marcadores, eu vou ter também as LIs. As LIs também são itens de listas não ordenadas. Dentro dessa LI, eu vou ter, por exemplo, vamos colocar aqui quais são as linguagens ou as tecnologias que vocês vão aprender junto comigo aqui no curso. Vamos colocar HTML5. Vamos listar uma por uma aqui embaixo, nessas LIs. LI, barra LI. Qual outra linguagem? CSS3. Vamos listando. Coloca mais um LI aí. Barra LI. Cada LI representa um item dessa lista não ordenada. JavaScript. Bota mais um LI aí. Ali. Photoshop. E mais? Aí, colocando aí o que é que você vai aprender no curso. PHP 5.3 também será visto. Ali MySQL, né? E tá bom. Pronto, tá ótimo aqui. Já temos vários itens aqui, né, integrados dentro dessa lista não ordenada. Para que você possa visualizar o efeito disso, vamos salvar. Eu vou salvar aqui, vou abrir o navegador e vou pressionar o botão F5 para atualizar. Aqui eu vou ter as listas não ordenadas. E visualiza agora que eu não tenho mais uma ordem, né? Eu tenho agora símbolos aqui, ou marcadores, que vão representar cada item dessa lista, ok? Aí você me pergunta, existe alguma forma de alterar esse marcador? Existe sim. Para isso vamos voltar aqui para o código. Abaixo do H3 aqui eu vou colocar aquelas observações com a tag small. Lembrando que a tag small é uma tag para texto, né, com baixa ênfase. O texto fica bem pequenininho. Dentro desse small eu vou colocar essas observações, essa observação única aqui, que vai ser assim: o atributo type poderá assumir os valores. Eu vou colocar aqui entre parênteses esses nomes aqui, ó: disk, vírgula, square, vírgula, circle. Pronto. O type que você implementou na lista ordenada, ele poderá também ser implementado na lista não ordenada. E poderá assumir esses valores aqui, ó: disk, square e circle, né, como está aqui. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui na UL e vou colocar esse atributo, que é o type. Digita type igual aspas duplas. E dentro dessas aspas duplas você pode escolher qualquer um desses valores. Por exemplo, square.
né? Quando você digita Square, vamos salvar aqui Ctrl mais a letra S e vamos testar no nosso navegador o efeito visual disso daí. Note que agora o marcador da lista não ordenada, ele passou de um círculo para um quadradinho preto, como você pode visualizar aqui, certo? Vamos voltar para lá, vamos testar cada um desses carinhas aí que eu acabei de falar. Eu botei o Square, vamos botar esse disk aqui. Vamos salvar e testar. Olha o disk. O disk é aquele padrão que já tinha lá anteriormente, né? Já vem. O disk na verdade já é o default, ou padrão que já vem nessa lista não ordenada. E o circle, ou circle, né? Salve isso aí. Dá um F5. E agora você visualiza um efeito diferente, que é um círculo com vazio aqui, né? Branquinho. Então você pode implementar essas três formas aqui no Type para listas não ordenadas. Perfeito. Vamos para o nosso último tipo de lista. Vou voltar aqui para o nosso código. Abaixo dessa UL, eu vou desenvolver um H3. Nesse H3 eu vou colocar listas de definição. Essas listas que eu vou mostrar agora para você, ou essa lista, né, como o próprio nome diz, ela vai ter um termo de definição e vai ter um item de descrição daquele termo. Ela é muito útil para quando você tem vários itens e você quer explicar o que significa cada item daquele. Vamos utilizar o exemplo anterior sobre as linguagens ou tecnologias que vocês vão aprender no curso e vamos explicar um pouquinho sobre elas na definição. A tag que caracteriza uma lista de definição é a tag DL. Essa tag ela tem um fechamento comum, né? A tag DL ela vai ter subtags ou tags filhas, né? Essas tags vai ser definida o termo e a definição. No termo eu tenho a DT, que é a definition term, né? Como em inglês deveria ser. Essa tag ela tem abertura DT, tem fechamento normal, ok? E abaixo dela eu vou ter a definição, que é a DD barra DD. Então eu vou ter uma tag interna da DL, que é o DT, que é o definition term, né, que vai ser o termo que eu quero definir. E logo abaixo dela eu vou ter a DD, que é a definition description, né? Vai ser a descrição daquele termo que eu quero explicar. Por exemplo, HTML5 aqui. Qual é a definição para HTML5 que você já estudou lá no começo, né? É uma reformulação do XHTML, né? Com tags semânticas, né? Semânticas. O conceito de hipertexto, né? Já prevalece aí também no HTML5. Beleza. Vamos criar outra DT aqui. Eu vou colocar aqui só algumas definições rápidas. DT. Nesse DT aqui eu vou ter um fechamento, DT, que é outro termo. Qual é o termo que eu quero definir? Vai ser o CSS3. Aqui eu vou ter o DD, que vai definir o que é CSS3. O DD ele tem um fechamento comum, né? E aqui eu vou definir CSS3, né? Que é folhas de estilo em cascata
com melhoramentos, né, na sintaxe. Isso aí a gente vai estudar essas definições bem tranquilo. Estou colocando aqui só um exemplo. Melhoramentos na sintaxe, né, permite efeitos visuais, né, no site. Vamos botar assim rapidinho só para entender. Pronto. CSS3. Vamos definir mais um carinha aqui. Depois desse CSS3, eu vou criar outro DT. DT definition term, né? É o termo que eu quero definir. Vou fechar o DT aqui. Eu quero definir aqui PHP. O que é o PHP? Aqui eu vou o DD, que é o definition description, né? DD fecha aqui normalmente também. Dentro desse DD eu vou colocar a definição dele. O que é PHP? PHP é uma linguagem server-side dinâmica, fácil, flexível, específica para web, né? Beleza. Isso aqui é só uma definição bem rápida sobre o que é PHP. Beleza. Agora eu quero ver como é que isso fica, né? Você vai perceber que não vai ter uma diferença visual muito uma diferença muito grande, né, no visual dessa lista, porque a gente ainda não aprendeu o CSS. Quando nós estivermos trabalhando com CSS, a gente vai dar um estilo mais adequado numa lista de definição, por exemplo. Vamos entender aqui como é que ficou isso. Vou salvar aqui, voltar aqui para o navegador e pressionar F5. F5, e está aí a lista de definição. Note que ele criou um espaçamento, né, que caracteriza a DD. Essa DD ela já tem esse espaçamento aqui por padrão, caracterizando a informação acerca daquele termo que você definiu. Aqui eu tenho os termos, que são as DTs, e logo abaixo eu tenho os DDs, que são as descrições sobre esse termo que você definiu. Então, gente, espero que vocês possam praticar essa aula aqui sobre listas, né? Listas ordenadas, são as OL, listas não ordenadas, UL, e as listas de definição, que é a DL, com as tags DT e DD internas. Pratiquem, vejam o vídeo mais algumas vezes, tentem fazer essa mesma característica aqui com outros exemplos, né? Você pode explorar outros exemplos aí na sua casa. O importante é praticar. E na aula 7 nós iremos trabalhar com tabelas. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima.